para conversarmos com a doutora Viviane Colassino, sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes, Sociedade de Advogados. Boa tarde, doutora Viviane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que fico feliz, até porque a doutora trabalha com uma área que eu admiro, gosto e que muitos dos nossos telespectadores tinham interesse, que é o direito do consumidor, que é o nosso direito. De alguma maneira, na vida, a gente consome o tempo todo, né? Seja pela Com internet, certeza. seja na loja física e assim por diante. Eu queria que a doutora falasse, sobretudo, o que lhe levou a ser uma advogada. Olha, eu comecei há um bom tempo, né? Eu já tenho já aí quase 25 anos de profissão. E eu procurei fazer direito na época, bem novinha, comecei aí Sim, com 21 anos, né, quando eu me formei. Porque assim, eu queria fazer justiça, eu queria defender o direito das pessoas, então eu achava importante brigar pelo direito das pessoas. Sempre gostei muito disso, né? De trazer voz à população. sem dúvida, que bacana. E eu fico feliz porque é uma advogada reconhecida em toda a região aí de Bauru, escritório também, Obrigada. né? Eu fico muito feliz mesmo, até pela indicação da doutora Camila, enfim, e estamos juntos, né? Isso que é importante. Com Hoje certeza. nós vamos falar sobre negativação. Muitas pessoas falam sobre negativação de uma maneira mais popular, né? Ai, tá com o nome Sim. sujo, né? E assim por diante. Eu queria que a doutora explicasse melhor sobre isso, para a gente pegar e ir entrando para outras perguntas que são também de interesse do público. Sim. A negativação indevida é uma coisa que normalmente acontece com várias pessoas, né? Que infelizmente vem ter o seu nome negativado, popularmente dizendo, né? O nome sujo, por dívidas que não são dela ou por dívidas já pagas, né? Cobranças indevidas. Então, as pessoas precisam tomar um pouquinho mais de conhecimento, porque elas têm direitos que não podem ser violados, né, em relação a essas dívidas aí, essas negativações indevidas. Quando a gente tem essa negativação indevida, como que a gente pode fazer para recorrer disso? Porque hoje em dia tem muitas lojas que não aceitam, por exemplo, um crediário se a pessoa tiver negativado, né? Tem lojas que têm até o crediário próprio e assim por diante, isso não faz a diferença. Mas eu queria que a doutora explicasse melhor. Essa questão da negativação, ela acaba prejudicando muito o consumidor na hora da compra. Então, ele é visto sempre como um mal pagador pelo mercado. Então, é difícil as pessoas conseguirem créditos, elas dificilmente vão conseguir um financiamento, uma linha de crédito, e até comprar no comércio, né, no crediário, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa tem algum problema relativo ao nome negativado, o ideal é estar sempre procurando a loja, o banco, a financeira que negativou o seu nome, para saber a origem dessa negativação. Então, a gente orienta sempre tentar, primeiramente, uma conciliação, uma composição, para descobrir de onde veio essa negativação. A partir daí, se essa negativação ela for válida, então realmente, olha, eu estou devendo, eu fiz uma compra e eu não consegui pagar, então é justo que meu nome esteja na lista dos maus pagadores, aí não tem o que fazer, vai ter que negociar a dívida. Mas caso o seu nome não esteja corretamente na lista dos maus pagadores, aí sim você vai ter que discutir com a empresa que negativou, provar que realmente a dívida está paga, ou que a dívida não é sua, ou que ela é originária de uma fraude, para sim depois, caso não consiga, entrar com uma ação judicial para estar discutindo até danos morais em relação a isso. Doutora, nós vivemos num país que as pessoas usam muito da sua inteligência para roubar. Já começa lá de cima. E aí, lá de cima que eu falo não é do céu, é de Brasília. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala a respeito dessa negativação, hoje em dia tem pessoas que recebem boletos com código de barra, né, ali de uma determinada empresa. Então, vamos supor, da companhia de telefone, da companhia de internet e assim por diante.
Só que quando ela vai pagar, esse dinheiro não vai para a companhia, vai para para aquela quadrilha, né? Isso Sim. acontece no Brasil inteiro. Vira e mexe, as pessoas elas recebem correspondências fakes, né, de pagamentos que devem ser feitos, né? Porque alguém de lá de dentro já informou que, por exemplo, eu ou a senhora temos uma conta, por exemplo, de internet em tal operadora e aquilo chega para nós, mas com o código de barras que cai na conta de uma outra pessoa. Como que a gente faz? A gente tem que guardar esses boletos por quanto tempo para que a gente possa mostrar que a gente é honesto, porque nesse país a gente tem que estar o tempo todo mostrando que a gente é honesto. Sim, a questão da fraude dos boletos tem acontecido com uma certa frequência, principalmente nas compras online. Né? As pessoas recebem os boletos aí, às vezes por WhatsApp, às vezes até por e-mail, mas as pessoas não observam o que está escrito no boleto. Então é importante observar que empresas grandes, conceituadas no mercado, elas têm normalmente o seu CNPJ escrito lá como a pessoa privilegiada que vai receber aquele crédito. Quando é um fraudador, normalmente tem o nome de uma pessoa física. Ah, Então, é difícil uma empresa muito grande ela ter conta no nome de uma pessoa física. Então, normalmente perfeito. usa um CNPJ. Mas mesmo assim pode acontecer, porque como você disse, né, os fraudadores aí estão muito adiantados, muito além da nossa imaginação, e eles acabam utilizando de artifícios que deixam os boletos muito semelhantes aos originais. A gente tem Quando essa site, né? fraude Sim, exatamente. Sites. Eu já tive vários casos de clientes que aconteceram isso, de estar achando que está comprando alguma coisa, que está pagando para a empresa correta, e aí não recebe o produto. Aí quando você liga, a empresa diz, olha, nós somos vítimas de uma fraude. Então, quando esse boleto é muito idêntico, muito parecido a ponto de enganar o consumidor, aquela empresa que não se resguardou de que fosse fraudados os seus boletos, ela pode ser responsabilizada por danos morais a essa pessoa que pagou equivocadamente. Doutor, o que que a gente pode fazer contra aquelas empresas que insistem em enviar para a gente? Eu tenho, por exemplo, aqui em Bragança mesmo, eu tenho uma operadora de internet que a minha conta vence todo dia 10. Mas quando já é no dia 21, no dia 24, essa empresa manda já o boleto para mim. Eu já fico em estado de nervos. Aí eu terminei de pagar no dia 10 ou dia 11, que às vezes não dá certo no dia. Aí ela Sim. começa a mandar dizendo que eu não paguei a conta. E fica mandando, mandando, mandando. Isso acontece não só comigo, com várias pessoas. Como que a gente faz? Aí depois eles mandam aquele e-mail, desconsidere se você já pagou. Porque é um pretexto para a gente não xingar eles lá, é isso? É mais ou menos é um incômodo muito grande mesmo isso. Às vezes a gente acaba atrasando um dia por algum imprevisto, todo mundo tem imprevisto, né? Não significa que você deixou de pagar uma dívida, que você é um mal Verdade. pagador. Então, às vezes a pessoa ficou doente, teve algum problema, um acidente, uma cirurgia, um óbito na família, e realmente isso acontece de não pagar. Acontece de cair fim de semana, feriado, né? Sim. Então, nesses casos, a gente só orienta que a pessoa informe, olha, realmente o vencimento caiu no fim de semana, então eu estou dentro do meu prazo, você aguarde, né? Porque não é 1, 2 dias que o seu nome vai ser negativado. Né? Normalmente as empresas fazem uma cobrança de pelo menos 10 dias antes de negativar. Não que não possa ser feito com um dia de atraso, mas normalmente as empresas têm uma tolerância. E antes da negativação, é importante o consumidor saber que ele tem que ser avisado. Então, normalmente o SPC e o Serasa, eles avisam o consumidor que o nome dele vai ser negativado caso ele não pague aquela conta. Então, se ele tem a conta paga, ele tem que apresentar o comprovante. Doutora, e esses comprovantes de pagamento, seja da conta de água, da conta de luz, qualquer comprovante, nós temos que guardar em média por quanto tempo? Porque a gente está no mundo Então, digital e o judiciário ele sim, também está se adaptando já há bons sim. anos, né, para evitar aquelas pilhas de papel que terminam também prejudicando o meio ambiente. Né? Hoje a gente está no momento que a gente não tem mais CD, a gente tem todas as bibliotecas de música. Então, para a gente evitar um monte de espaço sendo ocupado por coisa desnecessária. Quanto tempo que a gente guarda esse monte de boleto?
Então, o ideal são guardar por 5 anos, tá? Hoje em dia, a gente digitaliza, né, esses boletos aí para ficar mais fácil. Porque tem alguns boletos, alguns comprovantes de pagamento que eles se apagam com o tempo. Então, é importante estar guardando isso daí, né, no arquivo digital. Doutora, outra coisa, quando a gente fala a respeito do direito do consumidor, tem muitas pessoas que não compreendem. Quando a gente vai ao mercado, vai a algum lugar, e aí, por exemplo, vamos falar do transporte público. Então, por exemplo, a passagem de ônibus custa em média, vamos supor, R$ 3,40. O cobrador, ele tem que me dar 50 centavos, né? Às vezes a pessoa deixa isso, mas na hora que ela vai passar e que falta 5 centavos, 10 centavos, o cobrador não deixa, porque se ele for deixar também para todo mundo, né, ele também vai ter que deixar o salário dele lá, uma boa parte do salário dele para a empresa. Eu quero que você falasse a respeito disso, porque tem gente que tem vergonha de reclamar de tudo. Eu não tenho vergonha de absolutamente nada. Pelo contrário, outro dia eu falei até aqui no programa, tá mais fácil a gente beber álcool, cerveja, do que beber leite. Você anda por qualquer mercado do Brasil, tá cerca de 4, 5 reais um litro de leite. Aí você vai comprar uma lata de cerveja, custa R$ 2,30 em média. Então compensa mais a pessoa virar cachaceiro nesse país, né? Querem que o companheiro volte, pelo jeito. Mas isso é uma outra história. Eu queria que a doutora explicasse melhor sobre isso. A gente tem que pegar e reclamar a respeito também dos valores que estão ali, né? Procurar promoção. Quero que a doutora falasse a respeito disso, para que as pessoas não se sintam inferiorizadas porque vão reclamar por causa de um valor até pequeno e que parece irrisório. As pessoas têm que sempre procurar fazer valer os seus direitos. É o que você disse. Se eu não tenho 5 centavos para inteirar a passagem de ônibus, eu não entro no ônibus. Né? Então, eu não sou obrigada também a aceitar aquela bala de troco. Não é? Porque eu não vou pagar a conta com bala. Eu não compro 1 quilo de carne com 2 quilos de bala, né? Então, as pessoas têm que fazer valer o seu direito, elas têm que discutir, têm que brigar. Por conta disso, a gente tem os órgãos, né, de defesa do consumidor, como o PROCON. Temos o site Reclama Aqui, que tem bastante retorno. Muitas empresas têm medo de estar ali e acabam dando um retorno para o consumidor. E temos o Juizado Especial Cível, que é onde tramitam a maioria das ações de consumidor. O juizado ele é gratuito em primeira instância. A princípio, em primeira instância, não precisa de advogado, mas a gente não orienta que as pessoas leigas entrem com o processo sem o advogado. Por quê? Porque tem questões técnicas que muitas vezes as pessoas não sabem e acabam deixando de ter um êxito na demanda por quererem, vamos dizer assim, economizar. Então, é permitido entrar sem advogado? Sim, mas não é aconselhável. Tá? Mas tem esses órgãos que podem ajudar aí, o consumidor. Hoje, doutora, a gente vê também muitas financeiras, né, dando crédito para as pessoas à torto e à direita. E tem gente também, como eu disse lá no início do nosso speech, que de verdade já vai ter um cartão de crédito com má intenção, com a intenção de ter um limite alto, já estourar e ficar negativado, falando assim, mas quando caducar, depois a dívida caduca, eu volto a ter crédito e tudo mais. Eu queria que a doutora falasse sobre isso, porque tem de gente que realmente deve, mas não é porque de verdade passou por um aperto, porque não sei o que. Tem gente que vai na maldade para dever mesmo, tem gente que tem gosto de dever, né? E eu queria que a doutora falasse para esses inadimplentes, essas pessoas que são dessa forma, como que a gente pode fazer para que realmente, se caduca mesmo, se é verdade, porque se for assim também, pronto, aí o Brasil não vai andar de vez. É complicado, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que agem de má fé e acabam contraindo várias dívidas já na intenção de não pagar. Isso acaba prejudicando as pessoas que são bons pagadores, mas que têm imprevistos, como eu falei, um caso de doença, um desemprego, e acabam precisando atrasar. Então, essa alta dessa inadimplência aí, ela intencional, ela acaba gerando um aumento até na taxa de juros, né, do mercado. Então, para quem quer precisar de um empréstimo ou alguma coisa assim do tipo, vai ser difícil conseguir, porque vai estar pagando por si e por aquele que não pagou, Exato. né?
Mas quanto à questão de que você diz sobre caducar a dívida, né? As pessoas usam esse termo popularmente, mas o que a gente usa no termo jurídico é a prescrição da dívida. Então, depois de 5 anos, a dívida é considerada prescrita. O que significa isso? Ela pode ser cobrada extrajudicialmente. Então, você vai continuar recebendo ligações de cobrança das operadoras, das financeiras, mas essa dívida não pode ser mais cobrada judicialmente. E o seu nome não pode mais ser inscrito na lista dos maus pagadores, que é o SPC e o Serasa. Ah, então o nome sai de lá, mas a pessoa continua recebendo cartinha, continua recebendo 25, Sim, 80 normal. ligações por dia. Por dia, isso é permitido. E na realidade seria, por exemplo, assim, aquela empresa, ela passa a dívida para um escritório de cobrança depois desse tempo de 5 anos, e esse escritório de cobranças é que fica ligando, insistindo para receber, porque o que ele receber ele sai no lucro, é isso? É mais ou menos isso. Existe, né, no mercado financeiro a venda de carteiras que a gente considera Sim. os créditos perdidos. Então, tem empresas especializadas que compram esses créditos a valores baixos. Então, por isso que você consegue negociar, por exemplo, uma dívida de 50 mil por 4 mil reais. Eu conheço gente que, Eu, que realmente negociou mais até menos. Então, exatamente, mas é porque o que entrar para eles é lucro. Então, o banco vende a valores bem baixos essas carteiras, esses créditos, e aí essas negociadoras, essas financeiras, elas acabam, escritórios de cobrança, acabam negociando com o credor, e aí, com o devedor, desculpa, e aí você acaba pagando dívidas em valores bem baixos. Só que isso acaba gerando uma restrição interna em relação ao banco. Então, se Sim. você trabalha com um banco, você deve lá 50 mil, você vai pagar uma dívida de 4, você limpa seu nome, mas naquele banco você não consegue fazer mais nada, porque Vai você vive com uma restrição para interna. uma lista negra do banco, daqueles, né? Isso, Eles negam, né, que exista, mas na prática a gente sabe que existe. Sim. Bom, tá cheio de perguntas, doutora. Eu vou ter que pedir para que você seja rápida, porque nós temos muitas atrações e o papo é importantíssimo, né? E eu não gosto de falar, né? Então, eu também não. Pronto. Zero operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, gostaria de saber por quanto tempo uma pessoa pode ficar negativada. Acabamos de falar. Álvaro de Campos, de Bragança Paulista, São Paulo. Isso, Álvaro, 5 anos. Zero operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Estou com o nome negativado e não consigo emprego. Gostaria de saber se o meu nome sujo pode influenciar na hora de ser contratado. Quem pergunta é Eliane Siqueira, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, Eliane, via de regra não é para prejudicar, tá? Porque isso não é um motivo para que o empregador não a contrate, a não ser que você vá trabalhar num banco ou numa financeira. Normalmente aí eles não vão contratar pessoas que têm dívidas porque eles têm medo, receio da pessoa fazer algum desvio de dinheiro, alguma coisa do tipo, né? Mas via de regra não tem problema. Zero operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Gostaria de saber se é possível limpar o nome sem pagar a dívida. Quem pergunta é a Carolina Sampaio, de Bragança Paulista, São Paulo. Então, Carolina, se passar os 5 anos, né, da cobrança da dívida, você vai limpar seu nome. Seu nome é obrigado a sair do SPC e do Serasa e a dívida vai persistir, né? Mas você fica com o nome limpo, sim. Zero operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, posso ser negativado por uma dívida pequena? Meu nome foi para o Serasa por causa de R$ 20. Quem pergunta é Marcela Cardoso, de Bragança Paulista, São Paulo. Puxa, Marcela, infelizmente pode, viu? Qualquer valor de dívida. Mas nesse caso, eu te aconselho a acertar, né? Porque R$ 20 não compensa você ficar com o nome sujo, perder o crédito na praça por causa desse valor. Zero operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Paguei uma dívida há 1 ano e descobri recentemente que o meu nome continua negativado por ela. Posso processar a empresa por causa disso? Quem pergunta é Eric Silva, de Atibaia, São Paulo. Érica, perdão.
Érica, é muito interessante a sua pergunta. Realmente, se você tinha uma dívida, pagou essa dívida, então a empresa ela tem aí um prazo de 5 dias para poder tirar o seu nome da lista dos maus pagadores. Caso isso não tenha acontecido, você pode tentar primeiro conversar com a empresa, né, para poder tirar o nome, regularizar isso. Caso contrário, a gente indica a procurar o PROCON ou um advogado para que você entre com uma ação, porque cabe danos morais nesse caso. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, clonaram meu cartão. Fizeram compras no mesmo e recebi uma fatura que não aceitei pagar e contestei. Acontece que algumas compras, como recargas de celular, não foram descontadas e agora estou sendo cobrada e ameaçada de ter meu nome incluído do Serasa. Eles podem fazer isso? Quem pergunta é a Maria das Dores, de Bragança Paulista, São Paulo. Maria das Dores, se você contestou essa fatura, essa compra, eles não podem estar fazendo essa cobrança. Eu orientaria você a fazer um boletim de ocorrência e a procurar o Poder Judiciário para poder entrar com uma ação, para poder discutir isso. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Gostaria de saber como faço para limpar meu nome, já que está sujo há uns 3 anos. Procurei o lugar que me negativou, eles disseram que venderam a dívida, só que não estou achando no SPC. Será que caducou? Quem pergunta é Vitor Santos, de Bragança Paulista, São Paulo. Vitor, quando a dívida é vendida, a empresa ou o banco que vende a sua dívida, ela é obrigada a informar para quem ela vendeu. Se não está constando no SPC nem no Serasa, muito provavelmente ela já prescreveu, que é o que você chama de caducou, né? Então, ela não deve estar lá mais nessa lista. Mas ela existe, a dívida persiste. E aí, com quem você fez a dívida originalmente, tem a obrigação de te dizer com quem está essa dívida para negociação. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, tenho uma empresa e tenho alguns clientes que estão me devendo já há algum tempo e pretendo protestá-los. Gostaria de saber se posso negativá-los com juros. Quem pergunta é Emerson Souza, de Bragança Paulista, São Paulo. Emerson, o correto é você negativar pelo valor original da dívida. É lógico que se você for entrar com uma ação de execução, uma cobrança, aí sim esse valor vai ser atualizado. E você pode, na hora do recebimento, cobrar os juros. Mas na negativação, ela vai pelo valor original da dívida. Doutora, o tempo é curto, infelizmente nós até estouramos, porque foi uma super audiência aqui, já vou falar os recados do pessoal que está no Facebook, né? Mas eu queria as suas conclusões finais acerca da negativação, para que o pessoal de casa possa evitar de ficar negativado, né? A gente sabe que a vida está difícil para todos, né? Até para quem tem dinheiro está difícil para manter o padrão de vida, né? Por conta das questões econômicas, das questões de pandemia, das questões governamentais e assim por diante. Aliás, é um assunto que eu sempre falo aqui no nosso programa de segunda, quarta e sexta com o Luiz Camargo, perdão, que é assim, ser honesto no nosso país é caro, né? Mas, infelizmente, nós precisamos ser honestos, ou felizmente nós precisamos ser honestos, porque sendo honesto já está difícil, você imagine a pessoa sendo desonesto, né? Porque aí você termina não dormindo bem, porque você tem conta para pagar, é o telefone tocando, é mensagem chegando, é um inferno a vida da pessoa. E tem muita gente que gostaria de não ter mais esse inferno vivenciado, né? E quais são as suas dicas para a gente finalizar? O mais importante, né, que a gente carrega aí é o nome limpo, né? Então, é importante a gente, quando tem uma dívida, aconteceu um imprevisto, vamos procurar o nosso credor, vamos tentar negociar com ele, né? Hoje em dia, tanto o SPC como o Serasa fazem campanhas mensais, semestrais de parcelamento, de renegociação de dívida.
trocar os juros mais altos por juros mais baixos. Então, sempre tentar negociar para que o seu nome não fique negativado. E quem não sabe se o nome está negativado ou não, procure os aplicativos do SPC e do Serasa, faça um cadastro, é gratuito, e vocês podem estar tomando conhecimento se seu nome está lá negativado ou não. E se por acaso não reconhecer aquela dívida, tem que correr atrás, porque se você tem seu nome negativado indevidamente, você já pagou uma conta e o seu nome continuou negativado há mais de 5 dias, e depois que você pagou a conta, você tem direito a danos morais. Olha só, quero agradecer demais a presença da doutora Viviane Colassino, né, que é sócia proprietária do escritório Colassino e Moraes, Sociedade de Advogados. Você que realmente precisa de tirar dúvidas, você pode fazer contato com ela através do godoymarquezine.com.br, godoymarquezine.com.br. Em respeito à Ordem dos Advogados, nós não divulgamos o telefone da doutora e assim por diante, porque ela está aqui prestando uma solidariedade aos nossos telespectadores. A gente fica super feliz com a sua audiência. Por falar nisso, rapidinho aqui, olha, eu sei, a Gabi já está me acelerando ali. Vai, Fábio, vai. É o seguinte, ó, mandar um beijo aqui então para minha mãe Maria Arcanjo, que está falando para a doutora assim: parabéns, doutora, seus esclarecimentos foram de grande valia. Tá Itaquera te assistindo, olha que chique. Reginaldo Scarpellini Ribeiro, muito bom, parabéns, doutora Viviane. Paloma Souza, excelente explicação, muitas dúvidas sanadas. Doutora Camila Gonçalves também parabenizando. Fernanda Marfarrage, boa tarde. Paloma Souza, boa tarde. Bauru também está ligado na programação, que bacana. Um beijo para todos aí de Bauru, adoro. Era para eu ir nesse feriado agora de Tiradentes, mas não vai dar. Mas em breve vou aí, viu, doutora? Para lhe conhecer pessoalmente. Para um café. Ai, que bom. Eu gosto sem açúcar, tá? Pode deixar. Obrigado, um beijo na alma. Tudo de bom. Super simpática, adorei. Vai voltar mais vezes. Obrigada, é um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Que maravilha. Olha a hora, meu senhor. Olha a hora, minha senhora.